nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar a necessidade de carregarmos a nossa cruz. Carregar a cruz não é suportar as aflições da vida, mas abrir mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas se enganam achando que o carregar a cruz é uma doença ou uma dificuldade financeira ou um problema com algum parente. Não se trata disso. O carregar a cruz não é um sofrimento, não se trata de um sofrimento. Isso muitas vezes é ensinado. O carregar a cruz é abrir mão da sua vontade, quando a vontade de Deus está contrária à sua vontade. É abrir mão da própria vontade, dos desejos, do pensamento, para fazer a vontade de Deus. E Cristo fala então que nós devemos negar-nos a nós mesmos antes de carregar essa cruz. O que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é amar ao Senhor mais do que a si próprio. Negar a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída. Negar-se a si mesmo é renunciar toda a confiança em sua própria natureza, na sua religiosidade, na sua capacidade e nas suas obras. Eu quero meditar com os irmãos um versículo que nós lemos em Isaías 53. Porque muitas vezes quando o cristão ele lê este ensino de Cristo dizendo que aquele que quer segui-lo deve negar a sua própria vida e tomar a sua cruz e segui-lo, isso muitas vezes dá um aspecto de algo tão difícil, tão tenebroso, tão triste. Parece que isso vai nos trazer tanto sofrimento, porque afinal de contas nós deveríamos abrir mão de coisas que queremos, de renúncias, e nos abster de algumas coisas, e isso parece que vai tirar a nossa felicidade, a nossa alegria. Eu quero meditar com os irmãos apenas no versículo 11, ali que nós lemos, da profecia de Isaías sobre Cristo, no capítulo 53. Tudo que foi dito aqui no capítulo nós conhecemos doutrinariamente, teologicamente, e eu quero me deter então no verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Note que Cristo sim passou o sofrimento. Cristo sim passou. Esse sofrimento que parece que nós vamos ter que passar quando nós lemos essas orientações de Cristo, que devemos nos negar a nós mesmos, negar a nossa própria vida, tomar uma cruz e seguir a Cristo. Parece que isso vai nos trazer tanta tristeza e tanto sofrimento. Mas quem de fato passou tristezas e angústias e sofrimento foi o próprio Cristo. E olha só que interessante, quando ele olhou para todo esse sofrimento, toda essa angústia que a sua alma passou, ele ficou satisfeito. Isso trouxe paz a Cristo, isso trouxe alegria a Cristo. Ou seja, a orientação que Cristo veio nos dar é fundamentada na paz, na satisfação e na alegria. Ou seja, Cristo ele vem mostrar que o que de fato vai nos trazer sofrimento, como nós lemos no Salmo 38, o que de fato vai nos trazer tristeza, o que de fato vai pesar sobre nós, vai nos deixar angustiados, como se nossos ossos estivessem secando, como se tivéssemos com feridas abertas, como se estivéssemos vivendo em luto, é aquilo que aparentemente nos traz satisfação, que seria o pecado. E quando Cristo ele nos mostra que negar-se a si mesmo e tomar a cruz e segui-lo, que parece que para os olhos naturais, a natureza humana da pessoa, para nós parece que
a satisfação do pecado nos fará felizes. Não digo na vida por vir, estou dizendo nesta vida. Parece que a satisfação do pecado nos fará felizes. Parece que a força dos pensamentos, as coisas que queremos e desejamos, parece que é isso que vai nos fazer felizes. E nós vamos nos dedicando a isso e nos entregando a isso. Mas qual o resultado? Será que foi só Davi que se sentiu angustiado como se seus ossos estivessem secando dentro dele? Será que não existem pessoas que aparentemente têm tudo para ser feliz, mas são angustiadas, aflitas? Será que nós mesmos já não experimentamos isso? Quando Cristo nos ensina que negar essa nossa natureza perversa e caída, que essa natureza perversa e caída nos leva a uma miséria tão grande, que essa natureza nossa perversa e caída, que vai forçar os nossos pensamentos através de uma ferramenta chamada desejo, pensando que o errado vai nos trazer satisfação e realização, e nós vamos colher os ossos secando, feridas abertas, vivendo como se estivéssemos em luto constante. Quando Cristo nos mostra o caminho, Ele fala: olha, eu me satisfiz, porque eu de fato, justo que não pequei, sofri tudo isso por você. Então você não precisa sofrer essas consequências do pecado na sua vida. Você pode ter paz em mim, você pode ter satisfação, você pode ter alegria, porque você está indo na contramão. Esse sofrimento todo, eu já vivi por você. Agora, a única coisa que você tem que fazer é ter uma compreensão exata disto. Que os meus sentimentos, eles procedem do meu coração. E o meu coração, ele é enganoso. Então, todas as vezes que o meu coração força a minha mente a desejar coisas que são contrárias à vontade de Deus, aí sim é que eu vou carregar de fato uma cruz muito pesada, que vai me trazer sofrimento. Porque a cruz de Cristo foi pesada para Cristo, porque nele foi condenado os nossos pecados. Mas para nós, ela é uma cruz leve. Então, negar-se a si mesmo é amar o Senhor mais do que a si próprio. Senhor, o Senhor me ensinou a amá-lo. É possível amá-lo porque o Senhor me amou primeiro. E o Senhor, então, passou todo esse sofrimento e se satisfez, porque o Senhor nos mostrou o caminho da alegria, que é vedado, está impossível da nossa natureza humana ver este caminho. Para a nossa natureza é o caminho da satisfação que vai nos fazer felizes. Mas Deus fala que, Cristo fala, Ele se satisfez para conquistar por nós e nos ensina a maneira de fato, nós termos uma vida de paz e tranquilidade. Então, negar-se a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída. E negar-se a si mesmo, como nós dissemos já, é renunciar toda a confiança em sua própria natureza, religiosidade, capacidade e obras. Quando devemos negar a nós mesmos? Nós lemos ali no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23, lemos agora há pouco, e ali nós encontramos a resposta: a cada dia. Quando nós devemos negar a nós mesmos? A cada dia. Veja o verso 9, 23. Capítulo 9, verso 23 de Lucas. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. E tome a sua cruz e siga-me. Por que dia a dia? Porque o pecado nos assedia tenazmente. Porque o pecado é um trabalhador exemplar e vai querer o seu salário. E o salário do pecado é a morte. Porque o pecado, ele é incansável, porque a nossa natureza caída, herdada lá do Éden, vai nos levar a abismos e mais abismos e mais abismos, porque um abismo vai chamar outro abismo. E estas coisas vão nos tirar a alegria interna, a paz interior. Essas coisas vão roubar de nós a verdadeira autorrealização, a verdadeira satisfação e a verdadeira paz. Cristo, como dissemos, Ele pagou esse sofrimento. Ele sofreu a consequência do pecado, não só na cruz, mas ao longo do seu ministério.
as coisas que aconteceu com ele, de traições, abandono e tudo mais. E ele chorou angustiosamente. Ele, como homem, na sua natureza humana, ele chegou ao ponto de pedir a Deus: Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. Você consegue entender o que é isso? Estava insuportável. E ele não tinha chegado ainda no ápice daquele sofrimento. A angústia estava insuportável. E ele não estava, como homem, praticamente não estava aguentando mais. E ele clama então a Deus: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, porque está pesado demais, com essa minha natureza humana, sofrendo o pecado da minha igreja. Mas a segunda palavra que ele deu nessa sua oração, nos proporciona a condição de não precisarmos passar esses pecados, esse sofrimento. E ele fala: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E foi como Deus quis. E ele foi moído, agradou a Deus moê-lo na cruz, para pagar os nossos pecados. Então, quando devemos negar a nós mesmos? Todos os dias. Porque o pecado ele é incansável e as propostas pecaminosas nos assediam tenazmente todos os dias. Não é uma vez na vida, não é uma oração aceitando Jesus feita há 35 anos atrás. São todos os dias. A caminhada é passo a passo. A conversão, ela é constante na vida do cristão. Na vida cristã não há opção de comodismo. São todos os dias. Senhor, me perdoe as nossas falhas. Existem pessoas que dizem que não pedimos mais pedir perdão, porque Cristo já pagou tudo lá. Mas basta olhar para nós mesmos, para nós vermos que nós precisamos sim pedir perdão a Deus. E assim nos ensina a sua palavra. Então, quando devemos? A cada dia. Esta era uma orientação somente para os seus discípulos? É só para a igreja? É só para o cristão essa orientação? O Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34, que nós lemos, responde essa pergunta. Não era só para a igreja. Verso 34 do capítulo 8 de Marcos. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Aqui já está Cristo falando para todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas. Se você não fizer isso, você não vai ser digno de mim. Não é uma orientação exclusiva para a igreja. É uma orientação universal. Não é só a igreja que deve fazer isso. Todas as pessoas, para alcançarem a salvação, elas vão ter que fazer isso. Então, nós vemos que não é uma mensagem somente para a igreja. Para a igreja, para aqueles que se submetem a Cristo, é mensagem de salvação. Mas ela é uma mensagem de condenação a todos aqueles que rejeitam ou que não dão importância a essa realidade espiritual. Então ele convocou as multidões juntamente com os discípulos. Se você prestar atenção, existe o termo aqui, convocação. Ele não deu opção, nem para os discípulos, nem para as multidões. Ou seja, são só duas situações: obediência ou desobediência, salvação ou condenação. Agora, é muito difícil seguir isso quando nós temos o olhar desfocado. Quando nós pensamos que isso vai nos trazer infelicidade, porque nós vamos abrir mão de tudo que desejamos. Mas quando nós entendemos que esse é o caminho que vai nos trazer felicidade já nesta vida. Porque o que vai nos trazer tristeza mesmo, a ponto de secar os nossos ossos, é ceder, irmão, ceder para o pecado. O cristão, ele deve aprender a falar não urgentemente. Como que o cristão glorifica a Deus? É gritando glória a Deus e dando pulinho? Não, não é. O cristão glorifica a Deus dizendo não ao pecado. Não é uma palavra da boca para fora, somente glória a Deus. Podemos falar glória a Deus? Sim, claro. Devemos glorificar a Deus de todas as formas, falando glória a Deus. Mas nós glorificamos a Deus de fato, falando não. Quando nós dizemos não
as propostas que são contrárias à vontade de Deus para a nossa vida. A cidade de Cirene ficava na Líbia, no norte da África. De lá veio um homem chamado Simão. Em alguns evangelhos está Simeão, que estava passando, em algumas cartas, que estava passando perto quando Jesus estava em sua via dolorosa. Esse homem que veio do norte da África, chamado Simão, ele era um camponês, e ele estava vindo do campo. E justamente quando ele estava vindo do campo, havia um homem carregando a cruz mais pesada de todas, que era a cruz do pecado de todo aquele que vai herdar a terra. Estava carregando a cruz do pecado de todo aquele que não precisa passar pelo sofrimento do pecado hoje, que pode ter uma vida muito mais satisfatória, mesmo que ele não tenha recurso financeiro nenhum, mas que pode ter uma vida de paz na mente e no coração, e de alegria de fato. Então Simão estava vindo do campo, e Cristo carregando aquela cruz tão pesada, que ele já não estava aguentando mais o peso daquela cruz. Ele não estava aguentando mais. E a grande vitória é que ele conseguiu, na sua natureza humana, cumprir aquela missão redentora. E aí então um dos soldados chama esse Simão, que estava passando ali, naquele momento, para carregar a cruz de Cristo. Para carregar a cruz do pecado. Se você quiser ver lá no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu. Sirineu é o natural dessa cidade chamada Cirene, ou era um estado, um país. E como conduzisse, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que a levasse após Jesus. Todos conhecem essa história, né? Se você quiser ver lá em Marcos, capítulo 15, verso 21. Marcos, capítulo 15, verso 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. É muito interessante porque se nós fizermos um rastreamento de Simão após esse episódio, nós vamos ver que a vida dele mudou totalmente. Talvez ele não soubesse o que estava para acontecer com ele. Quando talvez ele tivesse ido morar lá na Judéia para, quem sabe, uma melhor condição de vida, ele veio do norte da África. E era um camponês, vindo do campo, cansado, um soldado o constrange a carregar a cruz. E talvez ele tenha carregado essa cruz meio em contrariedade, nós não sabemos. Provavelmente, porque eu creio que ele não ficou muito feliz em ter que carregar uma cruz daquele tamanho. Mas a vida dele mudou depois que ele carregou a cruz. Se você quiser acompanhar comigo, aquele camponês do norte da África passou a ser alguém iminente na vida cristã. Se você quiser olhar lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Este Simão, por sobrenome Níger, Níger é a palavra do latim que quer dizer negro. Este Simão negro, há consenso entre a maioria dos teólogos e estudiosos que é esse Simão que carregou a cruz. Aquele que era um camponês, que talvez tenha carregado a cruz de Cristo de forma até contrariada, não sabemos. Hoje era alguém iminente na igreja de Cristo. Ele viveu a fé. Sua vida mudou.
Seus filhos mudaram. Se você quiser ver lá em Romanos, capítulo 16, verso 13, quando Paulo faz uma saudação aos seus cooperadores, vai falar do filho de Rufo. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Houve conversão na sua casa. Rufo tornou-se um cooperador de Paulo, que é mencionado em Romanos 16. E a sua esposa, a vida da sua esposa mudou. Verso 13 também, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ou seja, a esposa desse Simão tornou-se uma mulher importante na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Sendo o apóstolo Paulo chamando ela como mãe. Ela tem sido uma mãe para mim. Ou seja, a vida daquele homem, depois que ele carregou a cruz, mudou. E a vida da sua família, depois que ele carregou a cruz de Cristo, a vida mudou. Carregar a cruz fez com que Simão tivesse contato com Cristo. Essa aproximação impactou a sua vida e sua família. Houve um impacto claríssimo, vendo pelas Escrituras. A salvação de um indivíduo é muito mais profunda e ampla do que parece. Parecia ser algo ruim. Você trabalhar o dia inteiro, talvez num campo, estar cansado andando a pé e alguém te mandar carregar uma cruz. Aparentemente parece ser ruim. Ter que negar a própria vida, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, isso parece ser ruim. Quando nós não conhecemos o que está por trás disso, isso parece ser ruim. Parece ser muito bom ceder aos nossos próprios desejos. Parece que isso vai nos trazer felicidade, parece que isso vai resolver a nossa vida. Parece que tudo que sonhamos vai acontecer. Parece muito bom quando nós não sabemos o que vem por trás disso. Mas Cristo, ao passar por todo esse sofrimento, Ele nos trouxe luz, porque Ele é luz do mundo. E Ele nos mostrou o que está atrás da aparente satisfação e o que está atrás da aparente abnegação de tudo. Quão felizes são aqueles que não têm consequências de pecado para viver como se estivesse de luto todos os dias. Quão felizes são aqueles que não têm os ossos secando pela consequência do pecado, que não se sente como se tivesse uma ferida aberta, que não cura, parece que uma ferida purulenta, como o salmista fala. Quão felizes são aqueles simples, os pequeninos de Cristo, que decidiram abrir mão dessas coisas, continuam sofrendo tentações, mas sabem perfeitamente o que vem atrás da proposta de satisfação e o que vem atrás da proposta de carregar uma cruz. Quão felizes são essas pessoas! Quanta paz na caminhada dessas pessoas! Quanta confiança, quanta fé, quanta segurança! Que qualidade de vida maravilhosa que essa pessoa vive! Porque ela consegue ver o que está atrás das coisas. E ela consegue ver porque a luz do mundo que veio aqui e pagou este preço, revelou para elas. Através da sua Santa Escritura. Quantas ilusões existem no mundo, quantos enganos, quanta mentira, quantas decepções, quantas lágrimas. E de fato, irmãos, existem pessoas que estão vivendo como se estivessem de luto todos os dias. Eu falo isso com muita segurança. Que existem muitas pessoas nessa condição. Mas existe uma libertação na revelação de Cristo. Existe poder na palavra de Cristo. Nunca rejeite carregar a cruz quando ela te é oferecida, porque é esta cruz que nos faz viver. É esta cruz que contém a qualidade de vida pessoal que nós tanto desejamos. Quando essa cruz lhe for oferecida, não rejeite. Não troque a cruz pelo engano, porque as aparências, de fato, elas são enganosas. Charles Spurgeon, ele disse certa vez, eu tomei esse pedaço aqui de um sermão de Charles Spurgeon. Não essa que eu falei, essa que eu vou falar daqui para frente.
Isso aqui eu peguei de um sermão de Charles Spurgeon. Ele disse certa vez: Jesus não nos ordena que façamos a nossa própria cruz, embora a incredulidade seja um carpinteiro especializado em fabricar cruzes. E eu fiquei meditando sobre isso que Spurgeon falou. E fiquei tentando descobrir algumas cruzes que a incredulidade fabrica. A cruz do será. Será que Deus vai conceder mesmo minha família salva? Será que eu posso batizar de fato meu filho porque ele é da minha casa e existe? Será que existe mesmo essa aliança? Será que eu tenho convicção que os meus que eu tanto amo serão alcançados? Essa é a cruz da incredulidade. Há mais cruzes da incredulidade, são várias, mas eu só vou falar 3. A cruz do ser. Se eu tivesse mais tempo, eu iria ter mais comunhão com Deus. Se eu tivesse mais tempo, eu estaria, como a palavra de Deus me diz, que são felizes aqueles que assistem no templo todos os dias. Quem dera, se nós pudéssemos abrir o templo todos os dias. Que alegria seria isso. A cruz do se eu soubesse é fabricada pela incredulidade. Se eu soubesse fazer, eu me dedicaria mais à fé. Se eu soubesse pregar. Se eu soubesse ensinar. Se eu soubesse ser bom com os irmãos. Se eu soubesse contribuir. Se eu soubesse dar um abraço em alguém. Se eu soubesse consolar um aflito. Se eu soubesse dar um abraço no meu irmão. Se eu soubesse dar um sorriso para o meu irmão que está passando uma dificuldade na vida. Se eu soubesse ir fazer uma visita ou fazer um bolo e convidar minha irmã que está tão abatida para passar uma tarde comigo. Se eu soubesse fazer essas coisas, eu me dedicaria mais à fé. Essas pessoas estão carregando cruzes. Estão carregando a cruz da incredulidade. Elas não conseguem ver a verdadeira cruz que deve ser carregada. A cruz de Cristo, como eu disse, é fazer a vontade do Pai, acima da minha. O que me importa é fazer a vontade de meu Pai. Não foi assim que Cristo falou? Vivendo a cruz de Cristo. Eu vou pegar uma outra coisa que Spurgeon falou naquele sermão. Ele disse assim: o caminho da cruz é um caminho de segurança. Não tenha medo de trilhar as suas veredas cheias de espinho. A cruz não é feita de penas ou forrada com veludo. Ela é pesada e desesperadora para ombros desobedientes, mas leve e suave para os ombros dos obedientes. Ela não é uma cruz de ferro, embora nossos temores tenham-na pintado com cores cruéis. Ela é uma cruz de madeira e um homem pode carregá-la. O homem de dores carregou esse fardo. Pelo poder do Espírito Santo, em breve estaremos tão apaixonados pela cruz, que assim como Moisés, não desejaremos trocar o opróbrio de Cristo por todos os tesouros do Egito, lembrando-nos de que em breve a cruz será trocada por uma coroa. Isso disse Spurgeon naquele sermão dele. O sermão de Spurgeon chama-se Tome sua cruz e siga-me. Os resultados da cruz de Cristo. Moisés pegou sua cruz e libertou uma nação inteira do cativeiro. Paulo pegou sua cruz e levou a graça da salvação aos gentios. Raabe pegou sua cruz e permitiu a conquista de Jericó. Jairo pegou sua cruz e viu sua filha ser salva de uma enfermidade fatal. Bartimeu, Zaqueu, Abraão, Elias, Lídia e tantos outros pegaram suas cruzes e venceram os mais inquietantes desafios e viram sua casa salva. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Nunca devemos comprar as cruzes do carpinteiro incredulidade. Essa é a conclusão que eu chego. A incredulidade é o pior carpinteiro, pois a cruz que ele produz não é a original. Ela é pesada demais e não oferece os benefícios da cruz de Cristo.
E eu vou terminar mencionando um outro trecho do sermão do Spurgeon. A cruz do medo é pesada demais, como a dos vícios, e você não consegue andar com ela. A cruz da mentira tem muitas farpas, e cada vez que você a pega, é você que sai muito machucado. A cruz da falsa religião é mais pesada de um lado do que do outro, então você não tem equilíbrio, por isso você ficará andando em círculos, sem chegar a lugar nenhum, até desfalecer de cansaço. E eu quero concluir dizendo que a única cruz que te faz vencer o mundo mal é a cruz de Cristo. Porque ela de fato é leve para os ombros obedientes. Mesmo que a gente chore quando a gente fala, olha, essa é a minha vontade, mas eu vou seguir o Senhor. Pode chorar agora, mas daqui 10 minutos você vai rir. E depois que o tempo passar, você vai olhar para trás e vai falar assim, graças a Deus, eu escolhi a cruz certa. Graças a Deus. Quero, como resposta,